Este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a atingirem seus objetivos, com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram, é só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Hoje eu tenho a alegria de receber a Fernanda Tomasi, a Fer, a coautora do livro Mulheres do Interior, minha parceira nesse projeto tão especial que mudou, inclusive, o curso da minha carreira. Bem-vinda, Fer! Oi, Marciele, boa tarde. Muito bom estar aqui contigo hoje. Tu pode ficar bem à vontade, Fer, se tu quiser tirar a máscara ou ficar com ela. Ok. Fica por ti, né? Que para conversar, às vezes é mais fácil sem ela, mas a gente tá num distanciamento adequado, seguro, né? Então vai ser bem tranquilo para nós. Ok. Eu tô sempre fazendo referências aqui sobre o livro Mulheres do Interior. Esse projeto em que nós duas entrevistamos 27 mulheres com idades entre 50 e 96 anos para mostrar um panorama da evolução da mulher nos últimos 50 anos. E ele, como eu já mencionei, ele teve uma dimensão tão grande na minha vida que é responsável, inclusive, por eu estar aqui apresentando este programa, o programa Ser Mulher. Eu, junto com a Fer, eu fiz esse livro enquanto jornalista, a minha formação original. A partir do livro, a influência dessas histórias, o aprendizado que nós tivemos com essas senhoras entrevistadas, ele foi tomando uma dimensão muito maior do que eu imaginava na minha vida e acabou me tornando mentora de mulheres. Eu digo hoje que esse projeto foi a grande sincronicidade da minha vida, algo que eu não planejei, mas que me conduziu para o que eu tenho convicção hoje de que é a minha missão de vida, atuar com o desenvolvimento feminino. Fer, acabei de mencionar aí, né, tudo que esse livro representa para mim. E para ti, Fer, qual a importância, qual o papel que esse trabalho teve na tua vida, tanto pessoal quanto profissional? O livro Mulheres foi um trabalho extremamente especial, talvez um dos mais especiais que eu tenha feito na minha vida. Além disso, ele foi o primeiro projeto via Lei Rouanet, como eu trabalho como produtora cultural, ele foi o primeiro que eu fiz por conta própria, porque até então eu trabalhava para uma entidade e fazia tudo que eu fazia pela entidade. E o Mulheres foi o primeiro projeto meu, assim, como Fernanda Tomasi fazendo algo. Então, ele para mim também ele demarcou também um espaço, assim, um período da minha vida, né? O deixar de ser funcionária para ser chefe de mim mesma. Que bacana, Fer. E tu lembra do dia em que eu te fiz essa proposta? Lembro. Era um dia que a gente estava um pouquinho frustrada até, né? Porque a intenção era fazer um outro projeto e que não foi bem recebido. E a partir daí que a gente decidiu, então, juntas fazer, né? E tu propôs o assunto Mulheres, em função de a gente já ter trabalhado junto em um outro livro, que era o Passo Velho, né? E lá, então, as mulheres se destacaram muito nas entrevistas pelas informações que elas traziam. E aí tu trouxe a ideia de fazer, né? Eu lembro que eu até fiquei meio assim, sim, vamos fazer. Demorei um pouquinho para entender, mas eu confiava em ti. E aí a gente juntas foi e fez, né? Muito interessante isso que a Fer falou. Ela disse, estávamos buscando fazer um outro projeto que, na verdade, não estava indo adiante, não deu muito certo. Às vezes, as coisas não dão certo porque elas estão desalinhadas com a nossa essência. E naquele momento eu acredito que foi isso que aconteceu. E naquela conversa que nós tivemos, né, nessa tarde em que eu fiz essa proposta para a Fer, nós resgatamos algo que estava muito forte em nós. Nós havíamos feito um outro livro anteriormente, contratadas por uma entidade. Né? E durante as entrevistas desse projeto, nós tínhamos observado que as mulheres, elas
queriam falar, elas queriam contar as histórias também, mas era um projeto que envolvia tanto homens quanto mulheres. E na nossa região aqui, sempre acabavam tendo mais voz os homens. E ambas ficamos com aquela pulguinha atrás da orelha, né? O que será que essas mulheres teriam para contar? E no meio daquela frustração que a gente estava passando por aquele projeto que não estava indo adiante, era por questões financeiras, né? Porque a gente trabalha nesses projetos com captação de recurso e a gente não estava conseguindo captar verbas para aquele outro projeto. E aí eu disse assim, Fer, vamos fazer um livro só nosso, de forma independente? E a Fer me perguntou, mas qual seria o tema? Eu falei, Fer, lembra das mulheres lá sedentas por falar? Vamos dar voz para essas mulheres. E nesse momento acho que a gente se conectou com isso que estava na nossa essência, né, Fer? Com certeza. E aí, vejam que curioso, foi muito fácil, diferentemente desse outro projeto, de captar os recursos para contar essa história, para valorizar essas mulheres. Quase inacreditável em tempo recorde, diríamos assim, né? Verdade. Realmente o projeto deslanchou assim de uma maneira, foi tudo muito rápido. Desde a gente pensar o tema, escrever o projeto, a própria aprovação do projeto, foi tudo muito rápido, assim, no sentido de parecer, tinha que acontecer, assim, foi muito, não sei nem que palavra usar, né? Porque foi tão gostoso e tão fácil fazer, claro, trabalhoso, mas assim de uma maneira tão gostosa que não tem nem explicação. Fluiu. Isso. Teve leveza para fazer esse projeto. Como as mulheres merecem ter em sua vida, né? Leveza, terem vidas leves, nas quais elas possam deslizar, né? Como eu falo, eu ficar arrastando correntes. As coisas não precisam ser difíceis nas nossas vidas. A gente tem que ter dedicação, como tudo, né? Para conseguir qualquer conquista na nossa vida, a gente precisa ter dedicação, mas precisa fluir. E a gente aprendeu isso também com as histórias das mulheres. O quanto, na época dessas mulheres do passado, tudo era sofrido, né? Tudo tinha que ser difícil para a mulher ser valorizada. Demais. E hoje, o meu trabalho gira muito em torno disso, de incentivar as mulheres a se conectarem com essa leveza. E tudo isso foi possível, eu enveredei por esse caminho por causa desse projeto. E a gente precisa contar, né, Fer? Por que eu te convidei em especial nessa semana para te estar aqui? O livro foi lançado em 2013, então dia 8 agora, vão fazer 8 anos do lançamento do livro Mulheres do Interior. Então já se foram 8 anos desse trabalho gostoso e lindo, mas tá aí, tá de aniversário, já são 8 anos. É uma conversa para comemorar essa data tão especial que foi pra gente o lançamento desse livro. E eu gostaria muito de contar para vocês, porque como eu acabei me apropriando um pouco mais, né, Fer? Não tem problema. Dessa obra, claro, com a licença da Fernanda, eu falo bastante da parte que me cabe no projeto. Eu fiz a coordenação editorial e eu redigi os textos do livro. Depois, juntas, acompanhamos toda a parte de fotografia, de editoração eletrônica, até o lançamento. Mas, para que eu pudesse escrever esses textos, alguém precisou ter feito essas entrevistas. Entrevistar, conversar com essas 27 personagens que estão aqui nesse projeto. E foi a Fernanda que encontrou essas senhoras, né, descobriu essas senhoras e passou tardes aí da vida dela conversando, colhendo essas histórias e me entregando preciosidades em áudios que a partir deles eu pude redigir, construir essa narrativa. Fer, conta para as mulheres que nos assistem como foram essas tardes que tu passou com essas senhoras. Muito gostosas, muitas histórias, e como toda mulher, né, sempre me receberam com muito acolhimento. Era impossível entrar na casa de qualquer uma delas, ficar lá e tinha que tomar ao menos um copo da água que fosse, né, porque senão era uma desfeita. Então foram tardes muito gostosas. E encontrar essas personagens também, né, porque por que essas 27? Não sei por que essas 27. Alguns nomes eu pensei de início,
buscando no grupo da melhor idade do distrito, onde a gente mora, e uma indicando a outra, tem minha amiga, eu conheço uma mulher em tal lugar, assim, tem tal idade, aquela senhora tem várias histórias, e assim foram aparecendo, uma aqui, outra lá. Até com os alunos, na época eu era professora de dança folclórica italiana, até com os meus alunos eu conversei, né? Eu disse, vocês têm alguma avó que tenha mais idade, que tenha história? E de lá dos alunos, então, saíram mais 2 personagens bem diferentes, assim, eu diria. E assim o livro foi se construindo. Foi acontecendo. Foi acontecendo, exatamente, acontecendo. E as últimas 2 entrevistadas, assim, que foram aquelas que acho que a gente esperou mais tempo, que a gente foi levando, disse, não, essas não vamos entrevistar. Porque elas tinham parentesco com a gente, né? Isso, a gente tinha essa resistência, né, de não entrevistar mulheres da nossa família. Não sei exatamente por que a gente tinha esse impedimento, assim, no primeiro momento. Só que as histórias que essas 2 senhoras, né, a avó da Fernanda e uma tia minha, tinham para contribuir nesse projeto, elas nos ganharam. E aí acabou sendo natural a inserção dessas entrevistas com elas no projeto também. Assim, foi muito, para mim, assim, eu digo, eu percorri lugares por onde eu jamais tinha ido, até tive que pedir ajuda para moradores, porque eu não sabia nem para que lado pegar. Me disseram que, não, vai lá conversar com a Dona Irene tem 92 anos, tu vai ver quantas histórias ela vai... E realmente, ela me contou muitas histórias, mas como chegar até na Dona Irene, né? Era lá no fim da linha. Então, pede ajuda para alguém te levar, porque eu também sozinha na época, eu e a minha bis, né? Eu disse, era uma aventura, aquilo não era, eu não ia fazer entrevista, eu ia fazer aventura, né? Eu saía de casa e ia procurar pessoas que jamais tinham me visto, que nem sabiam que eu existia, e eu muito menos delas, né? E para fazer essas entrevistas. Então, e a conexão, né, que se deu no conversar com essas mulheres, eu disse, é uma coisa assim que até hoje, as que ainda estão vivas, ou os familiares, é impossível encontrar qualquer um deles e não, na rua, né, e não cruzar e lá dar um abraço e pedir, ver como tá. A gente fica quase que devendo mais uma visita para todas elas, né? Elas contaram da vida delas pra gente, para mim, durante as entrevistas, detalhes, coisas que às vezes nem os filhos sabiam. Coisas muito íntimas. Isso. Então, entregar uma parte da tua vida, né, uma boa parte da tua vida, para uma pessoa que tu nunca viu na frente, confiar nessa pessoa, né, vai para um livro. Então, isso é muito gratificante, assim, foi um trabalho, assim, que não tem explicação. Eu sinto que teve uma força maior nesse projeto e que elas mesmas entenderam. Eu acredito que elas perceberam que elas estavam tendo a oportunidade que talvez elas sonharam a vida inteira de ter voz como mulher. Como mulher. Então elas foram de uma generosidade em compartilhar essas histórias tão íntimas conosco. E nós tivemos todo o cuidado e todo o respeito também, Fer, né? Com certeza. Ao transcrever essas histórias, né? Para respeitá-las ao mesmo tempo em que a gente estava finalmente dando voz para essas mulheres e para questões muito importantes do universo feminino. A Fer falou, não vou resistir, preciso falar desse detalhe. Ela falou, eu tinha que tomar pelo menos um copo d'água durante essas entrevistas. Mas ela comeu muito grostoli, torta tirolesa. Bolo, café. Que a torta tirolesa é um prato típico, né? É um doce. Um doce. Uma espécie de bolinho ali de torta que é típico ali da região do Vale do Rio das Antas. Todas essas entrevistadas, elas tiveram alguma passagem de suas vidas relacionada à encosta do Rio das Antas. Então, nós entrevistamos mulheres de Bento Gonçalves, Veranópolis e Cotiporã. Né? Com origem, né, nesses municípios. Isso. Fer, e de todas essas histórias, desses momentos que tu passou com essas senhoras, teve alguma história que te marcou em especial? Sim, essa eu vou repetir, acho, pro restante da minha vida, porque eu comentei da Dona Irene, né? A Dona Irene talvez é a entrevistada mais longe que eu tive que ir, mas que valeu mais a pena, com toda certeza. Eu tenho contato com a família dela até hoje, e no momento em que eu fui fazer a entrevista, que eu fui conhecer ela,
Tanto ela quanto a Nora, que sempre acompanhou, estava sempre junto com a gente, até pela idade dela, né? As duas sempre comentaram, a Dona Irene era uma senhora de muita oração, de muita crença, de muita fé. E a nora dela, quando eu saí da casa dela, ela me disse, tu pode ter certeza, Fernanda, que a Dona Irene vai rezar por ti, para dar tudo certo. Bom, lá fui eu, né, continuando as minhas entrevistas, e enquanto eu ouvia os áudios, até para transcrever alguma coisa, para mandar para ti já um pouquinho mais organizado, nada, eu lembrava da Dona Irene, eu tava ouvindo um outro áudio de uma outra entrevistada e eu lembrava da Dona Irene, tudo bem, vamos lá, né, ela é uma entrevistada, faz parte do projeto. E no dia que a gente voltou na casa dela para fazer as fotos pro livro, eu olhei para ela e perguntei, eu disse, Dona Irene, a senhora rezou por mim? Ela me respondeu rindo, mas claro, né, com a mão bem italiana, que nem eu, assim, que fala com as mãos, assim, mas claro que eu rezei por ti, tinha que dar tudo certo nesse livro. Né? Então, poder ter sentido isso, eu acho que é uma coisa que me tocou demais, esse sentimento dela querer, eu tenho certeza que não foi só ela, que todas as mulheres desse livro fizeram o mesmo, mas talvez a Dona Irene tivesse feito isso com um pouquinho mais de força que as outras e me tocou. Ai, que lindo, né, gente, esse relato da Fer. E ela acaba me lembrando de um momento especial que eu tive durante esse trabalho, esse projeto, e que eu quero relembrar aqui com a Fer. Para mim, um grande momento que eu tive foi durante a parte das fotografias, né? Que a Fer voltou para casa dessas senhoras na minha companhia e da fotógrafa, a Gani Coloda, que é de Flores da Cunha. E a Fer sempre me dizia, Marci, tu vai ficar encantada com a Dona Sofia, que era uma das senhoras mais idosas, né? Na época ela tinha 92 anos. Quando a gente chegou na casa da Dona Sofia, ela estava sentadinha na área, na frente da casa, e eu dentro do carro, o meu coração acelerou. E eu olhei para a Fer e disse, Fer, essa senhora, ela é igual à minha avó, mas a minha avó tinha na época 72 anos. E aí eu disse pra Fer, ela é idêntica à minha avó. Quando a minha avó tiver a idade da Dona Sofia, ela vai ficar igual. E aí a gente desceu pra fazer as fotografias. E aí conversando com a Dona Sofia e com o filho dela, qual a surpresa? Eles começaram a falar que a Dona Sofia era natural do interior de Veranópolis, de uma localidade chamada Monte Claro. E eu conhecia essa localidade, porque é a localidade onde a minha avó nasceu, onde até hoje ainda tem a casa da minha bisavó, que é falecida, claro, mas a casa dela ainda está lá e às vezes a gente visita esse local. E eu sabia que pouquíssimas famílias, né, habitavam esse local chamado Monte Claro. E aí continuamos a conversa e qual foi a surpresa, né, Fer? A Dona Sofia, acho que é assim que fala, era minha tia bisavó. A Dona Sofia, descobrimos nesse momento que ela era tia da minha avó, né? Irmã do meu bisavô. E era uma família muito numerosa. O meu bisavô, eles eram em 20 irmãos. Então, os sobrinhos se perderam, não sabiam mais da existência dos tios. E aí, esse dia foi mágico. Eu cheguei em casa, liguei pra minha avó e falei, né? Nona, a senhora não sabe quem eu encontrei. Encontrei a sua tia, a Dona Sofia. E mais pro final do projeto, nós fizemos um encontro, um café da tarde, em que nós reunimos todas elas. E também, né, Fer, foi um momento lindo. E aí a Dona Sofia e a minha avó, olha que parecidinhas, puderam se reencontrar. Eu não sei depois de quanto tempo que foi esse reencontro. A minha avó, 72 anos, a Dona Sofia, 92. Talvez a minha avó tinha visto ela na infância. Sei lá, 50, 60 anos depois. Esse livro, inclusive, proporcionou esse encontro na minha família. Fer, esse projeto, ele valoriza as pessoas mais idosas. Sim. Né? E a gente incentivou que isso aconteça não só nas páginas dos livros, de livros, né? Em projetos como esse, mas também dentro das famílias. O que tu pensa sobre isso? Eu acredito que, pela cultura da nossa região, enfim, quando a pessoa fica com um pouquinho mais de idade,
geralmente a gente costuma dizer que ela já não consegue fazer muita coisa, ela fica um pouquinho de lado, né? E a gente não tem aquele costume de ir lá, vó, me conta, como é que era quando tu era criança, do que vocês brincavam? Que essa é uma curiosidade minha, né? Eu sou super curiosa nesse sentido e eu sempre enchi minha avó de perguntas. Meu pai me contava histórias mais antigas quando eu era criança e talvez daí surgiu essa vontade de saber sempre mais e mais. E esse ato de ir perguntar para a avó o como era, da própria família, né? É uma coisa que tem que ser resgatada. É preciso ser feita. Ali a gente descobre muita coisa que a gente carrega com a gente até hoje. Porque, querendo ou não, é dali que a gente veio, né? Então, essa ancestralidade que eles carregam, a partir disso a gente descobre histórias, conhece mais sobre a gente, se descobre, eu diria, né? Ouvindo as histórias que eles contam para nós. Valoriza a família. Eu acredito que as mulheres que participaram desse livro, depois de terem participado deles, receberam muito mais atenção da família, né? Até porque, como eu disse antes, elas acabaram contando para nós histórias que nem os filhos sabiam. Então, mãe, como assim? A senhora nunca tinha me falado sobre isso. Então, a partir daí, acende a luzinha, né? E, opa! Né? Então, eu acho que elas passaram a ser muito mais valorizadas, mas não deviam ser só as do livro, né? Deviam ser todas elas. Que fica um incentivo para quem nos assiste, né? De valorizar essas preciosidades que muitas vezes estão do nosso lado. Às vezes numa cadeirinha, né? Que essas pessoas ficam às vezes sentadas mais sozinhas, numa cadeirinha, no canto da nossa casa, no canto das suas casas, e a gente não vai visitar, né? Com tanta frequência como deveria. Né? Então, eu fico muito feliz do nosso projeto ter também incentivado essa questão. E no próprio lançamento do livro, os netos estavam na plateia e a gente colocou elas lá nos holofotes, né? Colocamos as Subiram senhoras, no palco. Subiram no palco, em destaque lá. E depois os netos colocando fotos com elas, marcando nas redes sociais, orgulhosos das suas nonas, aí contando as histórias das mulheres nesse livro. E são histórias femininas, né? Histórias de muitas dificuldades que foram vencidas. Se hoje a nossa vida é do jeito que é, muito melhor do que décadas atrás, é por causa de batalhas que essas senhoras, né, e senhoras como elas travaram antes de nós. Com certeza. Nesse sentido, Fer, ao ter acompanhado os relatos, tu consegue destacar a conquista mais importante, um aspecto que para elas era assim algo que não fazia parte da vida delas e que hoje faz parte da nossa vida, que é de fato uma conquista feminina? Eu acredito que seja a independência até... a independência num modo geral, porque tudo elas dependiam do marido. Nem elas mesmas iam se escolher a roupa que iam comprar. Tudo, né? Se eu precisasse de uma roupa nova, quem viria até o centro da cidade comprar nem a roupa, o tecido, seria o meu marido. Então eu podia adorar Poá, mas se ele viesse para casa com tecido floreado, era aquilo que eu ia usar. Então nem isso elas tinham o direito, né? O único direito que elas tinham era de trabalhar, obedecer às ordens e seguir felizes, né? Com isso que elas tinham. Elas não tinham ambição, porque já estava, parecia que era algo assim... solidificado, assim, a mulher tem que crescer, casar, ter filhos, obedecer o marido, quando tá com o pai obedece o pai, quando tá com o marido obedece o marido, então sempre aquela figura masculina mandando e a mulher obedecendo. Hoje eu acho que já é diferente, a gente consegue tá do lado do marido, não atrás dele, às vezes até na frente, né? Então, eu acredito que essa é a nossa maior conquista, poder ter um parceiro ao nosso lado e não um homem que nos diga o que fazer. E essa conquista, ela começou a ser trilhada com pequenas rebeldias que essas mulheres faziam. E aí elas puderam nos contar várias histórias em que a gente já percebia a personalidade delas e os desejos delas se impondo a partir, né, de uma etapa assim, dessa história.
Conversa boa é assim, né, Fer? A gente ficaria aqui falando horas sobre esse projeto. Acho que algumas pessoas, né, podem ficar curiosas sobre como acessar esse livro, né? Como já faz 8 anos do lançamento, nós não temos mais muitos exemplares, mas quem tiver interesse pode nos acessar através das redes sociais. Eu deixo meu contato, que é o Instagram, @marcielescarton. Se alguém tiver interesse no livro, pode entrar em contato conosco. Se nós ainda tivermos exemplares, a gente comercializa eles, né? E a gente está estudando, né? Conversamos hoje, né, por ocasião desse encontro para gravar o programa, nós conversamos sobre a possibilidade de fazer uma segunda edição do livro. Quem sabe aí na comemoração dos 10 anos do lançamento do Mulheres do Interior, a gente não esteja aí com a segunda edição impressa para distribuir ele, para fazer ele chegar a mais pessoas. Tomara! Fer, deixa a palavra contigo, tá? Eu falo sempre sobre esse projeto, né? Falo muito mais que a Fer a todo momento, por ter abraçado isso como uma nova profissão a partir dele, pra mim, né? Fiz uma transição de carreira, como eu falei lá no comecinho, me tornando mentora de mulheres a partir dos aprendizados que eu tive com essas senhoras. Hoje eu trabalho muito incentivando as mulheres da nossa geração a se apropriarem de 7 conquistas. Aspectos que eu entendi que para as mulheres do passado eram direitos negados, ou questões que não se passavam, né, em suas cabeças. Isso. E hoje estão à nossa disposição, na palma da nossa mão. Só que muitas vezes falta a gente se empoderar dessas conquistas, né? Pela correria dos dias, pela pressão da sociedade, pela configuração da nossa vida, às vezes a gente deixa essas questões de lado. E o meu trabalho está em incentivar a prática, a vivência dessas questões, dessas 7 conquistas femininas que eu tive a oportunidade, né, de conhecer, de perceber nesse trabalho, Fer, que eu dividi contigo e que eu vou ser sempre muito grata. Muito obrigada por essa parceria. Da mesma forma, Marci, foi um trabalho muito legal de ter feito contigo. Com certeza que vai estar sempre marcado na minha memória, com muito carinho. É sempre muito bom trabalhar contigo e nesse projeto, então, nem se fala, né? Ele foi bom por demais. Então, é um divisor de águas, acho que tanto para ti quanto para mim, de maneiras diferentes. Um projeto que aconteceu porque tinha que acontecer realmente para fazer essa diferença na nossa vida. Então vai ser, com certeza, tá sempre marcado na memória de maneira positiva e vai ser sempre muito gostoso falar dele. Ai, a gente encerra essa conversa por aqui com vocês, porque aqui a gente vai continuar conversando muito mais, revisitando essas histórias com certeza. Até a próxima!